No vídeo de hoje vamos dissecar sobre um dos episódios mais enigmáticos e reveladores da história financeira recente, o caso Safra. O nome Safra sempre foi um símbolo de poder e, acima de tudo, de um silêncio inabalável. Mas quando o patriarca Joseph Safra faleceu, o que deveria ser uma sucessão organizada transformou-se em uma batalha judicial de alcance global. Meu objetivo aqui não é apenas narrar os fatos, mas analisar sobre a ótica da governança corporativa e do direito sucessório internacional. O que acontece quando o império de quase 20 bilhões de dólares entra em colapso familiar? Vamos entender o que separa uma sucessão bem-sucedida de um litígio capaz de abalar o mercado financeiro mundial. Eu sou Alexandre Pini, advogado, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família. Trabalho e estudo esse tema diariamente, objetivando levar conhecimento e segurança, dando a continuidade a todo o legado da família. Antes de mergulharmos nesse litígio, precisamos colocar a casa em ordem. O império que conhecemos hoje é o resultado de um processo de décadas. E para entender quem é quem nessa disputa, vamos olhar para o topo da árvore. Jacob Safra, o patriarca original, que deu início a todas as operações financeiras na família lá atrás. Ele plantou a semente. E Joseph Safra, seu filho, foi o homem que transformou esta semente no gigante que conhecemos. Ele foi o grande timoneiro do grupo Safra nas últimas décadas. E o pai, cujas decisões lá em 2020 tornaram-se o centro de toda a batalha. Com seu falecimento, a viúva, Vic Safra, assumiu o papel central na gestão do legado. E em meio ao fogo cruzado dos filhos, viu uma batalha se iniciar. A batalha teve por foco a disputa entre Jacob, David e Esther, que mantiveram alinhados com a gestão do banco e o pensamento do pai, e o quarto irmão, Alberto Safra, que decidiu romper este ciclo e seguir seu próprio caminho através de sua gestora, Asa Investments. Entender esta dinâmica é o primeiro passo para analisarmos como o conflito causou um impacto tão grande no cenário mundial. O nome Safra é, sem dúvida, uma das marcas mais resilientes e discretas do sistema financeiro global. Estamos falando de uma dinastia que atravessou séculos, continentes e crises econômicas devastadoras. Ao contrário de outras famílias de banqueiros que buscam a exposição midiática ou o protagonismo político, os Safra construíram uma reputação sobre 3 pilares: o conservadorismo, a liquidez extrema e o absoluto silêncio. Por décadas, a sede do Banco Safra, em São Paulo, na Avenida Paulista, funcionou como um grande cofre. Pouco se sabia sobre as decisões de bastidores. E é aqui que precisamos começar a entender o problema. A cultura de descrição, quando levada ao extremo, pode ser uma faca de 2 gumes. Em empresas de capital aberto, a governança é imposta por órgãos reguladores. Já nos casos em que há holdings familiares fechadas, como a do Safra, a governança muitas vezes depende inteiramente da palavra e do humor do patriarca. Quando Jacob Safra estabeleceu os fundamentos, a ideia era clara. O banco era o único ativo que poderia garantir a continuidade da linhagem. Observe essa estrutura, uma típica holding familiar de alto nível. Você nota que o poder é centralizado no topo, geralmente pelo patriarca, enquanto as ramificações de empresas operacionais, bancos, gestoras, ativos imobiliários, respondem diretamente a essa cúpula. No caso de Joseph Safra, a gestão do império era, para ele, um ato de devoção. Joseph não apenas geria ativos, ele curava uma herança. Isso transformou o Banco Safra em uma extensão da sua própria personalidade. Quando a empresa se transforma na própria identidade do dono, a sucessão deixa de ser um processo de transição e passa a ser uma transição de alma. O que explicava para ele que qualquer desvio da rota traçada pelo pai era visto como uma traição ou um rompimento de todo o legado que a família havia construído. Quando Joseph Safra assumiu o comando no lugar do pai, Jacob, ele o fez sob a égide da sobrevivência. Seus filhos, contudo, nasceram em um contexto de abundância já consolidado. O conflito aqui era geracional e existencial. Alberto Safra, ao buscar criar a Asa Investments, estava, na visão dele, apenas exercendo o papel de empreendedor. Na visão do patriarca, contudo, isso enfraquecia a unidade do grupo. E a partir de agora, vamos passar a analisar como a falta de uma assembleia de família estruturada permitiu que essa divergência estratégica virasse uma briga judicial de escala internacional. A ruptura entre Alberto Safra e o restante da família em 2019 não foi apenas uma decisão estratégica. Ela colidiu frontalmente com as estruturas de proteção patrimonial criadas décadas antes. Para o espectador comum, a ideia de sucessão soa como algo linear. Alguém falece, os bens são listados, divididos entre os herdeiros, mas no mundo das grandes corporações, das fortunas ultra altas, a sucessão é um emaranhado de leis,
de diferentes jurisdições, pois o patrimônio não está concentrado em um único lugar, em uma única conta bancária, ou em um único país. Ele é pulverizado entre holdings offshores, empresas operacionais no Brasil, ativos imobiliários na Europa, participações societárias nos Estados Unidos, cada uma com legislações próprias. Veja, por exemplo, no Brasil, aplica-se o Código Civil com a proteção da legítima, que se traduz pela parte da herança que é destinada obrigatoriamente aos herdeiros. Nas jurisdições como nos Estados Unidos, Europa, há liberdade de testamento, dando ao patriarca quase total autonomia sobre como e para quem distribuir seus bens. Imagine os advogados que precisam orquestrar estratégias entre uma e outra legislação. É um jogo de xadrez em nível internacional, onde um erro pode anular anos de planejamento sucessório. Dentre as inúmeras teses de defesa dos advogados, os de Alberto Safra batiam sobre o vício de consentimento. Em direito, isso significa que um ato jurídico é nulo ou anulável se o consentimento do autor não foi livre ou esclarecido. Eles alegaram que Joseph, ao alterar o testamento, não possuía plena capacidade cognitiva. Provar isso em juízo é o que chamamos de ônus da prova. É uma estratégia extremamente agressiva, pois coloca em xeque a integridade mental do patriarca e a própria validade de todos os atos corporativos subsequentes. Quando uma família controla um império, existem dois conceitos que definem quem fica e quem sai: o tag-along e o drag-along. O tag-along é o direito de venda conjunta. É a proteção do minoritário se o controlador decidir vender a sua parte. Neste caso, o minoritário tem o direito de pegar carona e vender suas ações sob as mesmas condições do majoritário. Já o oposto, drag-along, é quando o controlador decide vender a empresa e ele pode obrigar o minoritário a vender a sua parte conjuntamente. No caso Safra, a disputa girou em torno de uma percepção de diluição estratégica. Alberto argumentou que o desenho de holding permitiu que seus irmãos e sua mãe exercessem um poder de fato que o excluiu das decisões, como se mantivessem aplicando um drag-along, sem que houvesse uma venda real do ativo. Isso, na visão de alguns especialistas, é chamado de prisão societária. Você detém o capital, mas perde o direito político de decisão. O maior erro de um fundador não é a falta de sucessão, é a ilusão de que o amor pelos negócios é hereditário. O conflito do Safra ilustra perfeitamente este paradoxo. Ao centralizar o poder e esperar que os filhos operassem como uma extensão de sua própria mente, o patriarca criou condições para a fragmentação após a sua morte. A lição que fica para qualquer império familiar é clara. A governança não deve ser pautada na confiança cega, mas em mecanismos contratuais que funcionem, inclusive e principalmente quando a harmonia familiar deixa de existir. O caso Safra prova que, sem um protocolo familiar que antecipe o conflito, a justiça torna-se o único árbitro possível. E o custo disso, para a reputação e para o patrimônio, é sempre astronômico. Chegamos ao ponto final da nossa análise. E o caso Safra não é apenas sobre uma família bilionária. É um estudo sobre fragilidades das estruturas de poder. Existe um ditado muito conhecido no meio da gestão das fortunas que diz: a primeira geração constrói, a segunda consolida e a terceira dilapida. Embora a família Safra tenha evitado a falência, eles enfrentaram o desafio da transição de controle. A maldição não é a perda do dinheiro em si, mas a perda da unidade de visão. Quando o fundador Joseph molda a empresa à sua própria imagem, ele cria uma cidadela. E o problema de uma cidadela é que, se as portas não forem abertas, elas acabam sendo derrubadas por dentro. O que aprendemos com a saga Safra? Primeiro, que a descrição, embora seja uma virtude comercial, é um risco jurídico. Segundo, que o custo do silêncio nunca é zero. Manter as portas fechadas para proteger a marca por um tempo estoura quando o conflito aparece. E o estrondo é proporcional ao tamanho do império. O acordo de paz não resolve o trauma da ruptura, mas ele restaura a ordem e nos ensina que, mesmo no topo do mundo financeiro, a sucessão é um processo humano falível e, acima de tudo, que exige humildade. A pergunta que fica para os grandes empresários que assistiram a este caso é se a sua empresa, que visa a perpetuidade do seu legado,
tem uma armadilha ou uma solução para quem estiver depois de você. O caso Safra termina com um aperto de mãos, a retirada de ações e o retorno ao silêncio. Mas se você se interessa por gestão de patrimônio, governança corporativa e como proteger o legado de empresas familiares, convido você a se aprofundar no meu site institucional, que eu vou deixar aqui anotado, e com a comunidade que criei recentemente, denominada Patrimônio com Direção. Ambas deixarei na descrição deste vídeo. E se esse vídeo lhe trouxe uma reflexão diferente, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário sobre o que achou desta análise. Traga a sua dúvida para podermos debater e eu possa, no próximo vídeo, melhorar um pouco mais a forma de exposição. Até a próxima!